hormônios, quando as crianças atingem a puberdade, a espiritualidade surge, ela se eleva, e na maioria dos casos o que acontecerá é que as crianças que já são ansiosas começarão a ter ataques de pânico. As crianças que não são se tornarão introvertidas, querem estar na periferia de todos, não querem ser o centro das atenções. Então você tem a criança que se torna o palhaço da turma, e o palhaço da turma se isola em uma espécie de bolha, onde as pessoas riem dele ou com ele, mas eles se sentem mais aceitos, mas ainda não estão confortáveis em sua própria pele. Também durante este período, e agora é realmente muito na escola primária superior, porque a puberdade mudou por causa de todos os fast foods que comemos, então essas crianças simplesmente não sabem o que está errado com elas. Elas não sabem o que estão sentindo, são como empatas, que estão sentindo a energia de todos ao redor, elas começarão a se automutilar. Elas começarão com álcool e drogas, que são muito mais prevalentes atualmente. Elas existiam naquele tempo, mas não como hoje. E tentativas de suicídio e suicídios consumados. Eu ainda recebo tudo isso, ok? Eu recebo tudo isso o tempo todo. E é tudo sobre aquele impulso. Eu tenho o convidado mais interessante hoje e alguém que esteve na minha grande lista de desejos por muito tempo e estou realmente animada para vocês a conhecerem. Mas antes de começarmos, se você está gostando deste conteúdo, certifique-se de clicar no botão de inscrição e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Se você se interessa pelo que acontece no planeta, mas se sente sobrecarregado, inscreva-se em nosso boletim informativo por e-mail de sexta-feira pela manhã. O link está na descrição abaixo. Produzimos um boletim informativo semanal por e-mail, destacando os acontecimentos importantes no planeta. É super gratuito, super informativo. Acho que você vai adorar. E com isso, estou muito animada para receber a lendária Patti Longo. Patti, como você está hoje? Agradeço pela introdução. Lendário, não tenho certeza, mas estou muito feliz por estar aqui. As pessoas tentam me dizer isso sempre, mas eu sou apenas uma pessoa comum que vive a vida dia após dia. Eu não penso fora da caixa, mas obviamente estou fora. Da caixa. Então, obviamente, você está fora da caixa, mas eu sinto que esse é um dos pontos interessantes, e você já o fez, é que muitos dos curadores realmente incríveis estão tão ocupados fazendo o que estão fazendo que nem mesmo estão percebendo a percepção deles, o que definitivamente é a sua história. Então, por que você não começa do início e compartilha a sua jornada, e eu vou interromper com perguntas de vez em quando? É tão fascinante. Os espectadores vão adorar. Bem, vamos ver o começo da minha jornada. Eu sempre soube que havia mais. Eu não sabia o que, como criança, eu sempre fui um pouco diferente do resto da minha família. Eu estava sempre pensando, sinto que sou um observador. Tornei-me um observador, mesmo em grandes multidões, estou sempre observando, sempre olhando. E eu acho que isso era um pouco de algo que estava acontecendo comigo, que me diferenciava. Agora, quando a jornada começou, eu tinha começado uma aula com um curador espiritual. Desculpe, ela não era uma curadora espiritual, ela era uma vidente. Ela ministrava uma aula de metafísica e, novamente, eu me envolvi nisso. E todos sabemos que coincidências não existem. E uma coisa levou a outra. Eu conheci alguém no pequeno círculo. E essa pessoa olhou para mim e disse, quando o aluno está pronto, né, o professor virá. Ele disse, mas eu não sou o seu professor. E eu escolhi uma carta de um baralho, e era a anciã de Capricórnio. Estava escrito isso, havia uma alta índia, uma mulher e uma tenda, levando uma mulher mais jovem para dentro. E logo depois disso, eu conheci aquela professora que por acaso era de Capricórnio. Ela era uma mulher muito alta, morena. Eu tinha 1,47 m nesse ponto, embora minha carteira de motorista indicasse 1,48 m. Aos 74 anos, você acaba encolhendo um pouco. Sua vértebra fica assim. Então, eu era aquela estudante sendo conduzida e tudo se abriu para mim. E foi como 3 semanas na aula. Era sobre tudo. Era metafísico, era sobre anjos,
poderia ser sobre varinhas de radiestesia, cartas de tarô, até OVNIs. O que você não entendia, nós falávamos, mas não havia. A consistência era nos purificar quando entrávamos, escolher uma carta de anjo do baralho e meditar. Essas eram as 3 coisas sólidas. Tudo mais estava em diferentes direções. 3 semanas depois, minhas mãos começaram a queimar. Não sabia que era por causa da aula. Na verdade, não ocorreu durante a aula. Eu simplesmente não conseguia fazer minhas mãos esfriarem. Eu disse ao meu marido que minhas mãos pareciam ferros em brasa. Eu não sei o que está errado comigo. Culpei a menopausa, mas ainda não era tão velha para isso. Eu disse que achava que deviam ser ondas de calor, não mãos super quentes, mas estavam muito quentes. E eu as coloquei em água fria. Eu me sentia extremamente desconfortável. E quando voltei para a aula na semana seguinte, era uma manhã chuvosa de segunda-feira. E eu sentei no sofá, como sempre fazia. Todos meio que sentavam onde geralmente entravam, e acho que havia 10 mulheres, e havia uma mulher na minha periferia que estava se contorcendo e virando. Ela estava em uma cadeira dobrável, e toda vez que eu me virava, e aqui estava, e era distrativo, e acho que a professora também percebeu. O nome dela era Holly, e Holly disse: Pat, você poderia se mover no sofá, por favor, e deixar fulano sentar ao seu lado, e eu nem mesmo sei o nome da pessoa. Não me lembro. Então me movi e ela sentou ao meu lado, ficando com os rostos colados. E então Holly olha para mim e diz: Pat, coloque sua mão na perna dela. Eu apenas olhei para ela e revirei os olhos, tipo, sério? E ela disse: não, apenas coloque suas mãos na perna dela. Ok, coloquei minha mão na coxa dela, não fiz nada. Eu não sabia que deveria fazer algo. O quê? Cura não era uma palavra... Cura não era uma palavra com a qual eu estava familiarizada naquele ponto. Então, minha mão vai para a perna dela e 2 minutos depois a dor dela se foi. E ela havia sofrido um acidente de carro alguns anos antes. E ela tinha muitos danos nos tecidos moles. E as segundas-feiras chuvosas farão isso com você. Então, passou e tudo meio que saiu do controle para mim, porque era como o que acabou de acontecer, sabe? Eu entrei no meu carro para ir para casa e não sei como cheguei em casa. E eu só continuava pensando, por que eu? Por quê? O que é isso? Para onde vamos daqui? E não havia outros curadores na turma. Então eu comecei a praticar. E eu pratiquei sem saber nos meus irmãos, em 2 deles. E o que acontecia no início é que eu colocava as minhas mãos nos ombros deles. Como um deles, estávamos em uma pequena reunião e eles estavam em uma banheira de hidromassagem, 2 das minhas 4 irmãs. Eu coloquei as minhas mãos no pescoço de uma delas e estava apenas meio que dando a elas uma pequena massagem por fora. E a dor delas desapareceu e eu entendi. E então a outra tinha uma enxaqueca ou o início de uma e ela sempre as teve. Estou pensando, mas não sei o que estou pensando. Estou pensando em tirar essa dor, mas não sei exatamente como. A dor de cabeça dela passou e eu a peguei. Então eu disse: não, algo está errado aqui. Preciso conversar com Deus. E quando eu voltei para casa, meio que fiz exatamente isso. E eu disse: olha, eu me rendo, estou totalmente envolvida nisso, mas eu não posso andar por aí com a dor das pessoas. Isso simplesmente não vai acontecer. E sem que eu soubesse, eu não conhecia a palavra empata. Eu não percebi o quão empata eu era. Eu não percebi que durante toda a minha infância eu estava sempre doente. Eu estava pegando, eu tinha 5 irmãos, eu estava pegando tudo. E meu pai me levava ao médico e nada estaria errado. E eu diria: mas papai, minha garganta dói. Sabe, eu fui rotulada como hipocondríaca, sabe? Mas era tudo que eles tinham, eu tinha o dobro, sabe? Era sempre algo constante. Então eu comecei muito jovem com doenças autoimunes, psoríase. Bem, a psoríase veio depois, foi eczema primeiro, havia urticária e alergias de todos os tipos. Então a asma lhe apareceu por volta dos 8. Comecei a ter enxaquecas, infecções sinusais, um síndrome do intestino irritável, que nem tinha um nome, eu acho, e por aí vai. E então veio a psoríase. E por aí vai. Então veio a psoríase. Eu estou deixando alguns de fora, mas eu peguei essa psoríase, e a psoríase, na verdade, se tornou artrite psoriática. Então, nos meus 30 anos, e começou nos meus 20, mas eu não sabia o que era. Ele pula de articulação para articulação e escolheu o lado direito do meu corpo. Não me lembro onde começou, talvez nos joelhos, mas sei que foi no cotovelo.
Eu estava fazendo uma arrecadação de fundos para meus filhos e nós estávamos juntando folhas para os idosos, para que eles pudessem ganhar dinheiro para ir à Europa jogar futebol. E, claro, os pais fizeram toda a rastelagem e as crianças pularam todas nas folhas. Então, meu cotovelo começou a latejar e era tão doloroso que eu tinha que esticar meu braço embaixo do travesseiro do meu marido à noite para manter meu braço reto, porque eu tendia a dormir assim e não conseguia abrir meu braço pela manhã. Então, eu fui a um médico, um ortopedista, tomei uma injeção, cortisona no meu cotovelo, funcionou na primeira vez, na segunda vez, não tão bem. Com o braço numa tipóia por semanas, foi o fim disso. Mas, de novo, eu ainda não sabia o que era, então o cotovelo se resolveu sozinho. Depois, acho que foi o tornozelo. Do tornozelo foi para o ombro. Do ombro, isso foi para o quadril, e cada um levou meses para se formar e latejar, latejar, latejar. Então foi, eu acho que meus gêmeos, você sabe, eles tinham 12 anos e foi, naquele momento, eles tinham 12 anos e foi, naquela época, eles já estavam bem na adolescência, quando finalmente descobri o que era. E só fiz isso porque vi um panfleto no consultório de um quiroprático. E dizia, a coluna e a artrite psoriática. Eu não conseguia encontrar mais nada para ler. Eu li e acabei em um reumatologista, e eu tinha a mancha de psoríase na parte de trás do meu, era chamada de mancha precursora, estava bem na nuca e costumava me deixar louca, coçando. E quando você suava ou ficava chateada, irritada, isso coçava. Então, tudo isso estava interligado. Tudo estava interligado. Preciso deixar tudo isso para onde estou indo, apenas para que saiba. Então, ele queria que eu tomasse um medicamento muito potente, que agora, nesta época, é realmente veneno, mas era isso que eles queriam que eu tomasse, mas eu tinha que assistir a um vídeo sobre o outro medicamento que eles queriam que eu tomasse, porque este medicamento iria corroer o revestimento do meu estômago. Então, realmente não, eu não acho que sim. Fiz o primeiro mês e foi isso. Uma vez que percebi o que estava acontecendo, eu disse, vou perder peso, vou fazer o que for preciso, mas não vou fazer isso. E pouco tempo depois, a aula surgiu e me descobri uma curadora. Agora, eu não sabia de onde vinha, mas certamente sabia que não vinha de mim. Eu sabia que estava vindo através de mim desde o primeiro dia, porque eu era apenas uma mãe, uma esposa, uma filha, uma irmã. Eu era todas essas coisas. Eu não me tornei essa outra pessoa da noite para o dia, mas foi assim que aconteceu. Aconteceu tão rápido. Agora, o que você pode ter lido era sobre minha mãe. Eu quero falar apenas um pouco sobre minha mãe. E minha mãe havia sido diagnosticada com câncer de mama e osso inoperável. Ela tinha dor num caroço e foi pelo menos 5 anos antes que alguém descobrisse. Ela me contou mais tarde, ela pensou que poderia ter sido tanto tempo, mas ela lavava com água benta e seu seio estava do avesso e sangrando, e quando conseguimos levá-la a um médico, já estava nas costelas, no crânio e na pelve, então era um câncer de mama metastático, e não havia operação a caminho dela. Eles iniciaram a quimioterapia nela. Não foi bom para ela, os níveis de sangue dela continuavam caindo, os leucócitos, e eles deram a ela tamoxifeno. E eu definitivamente dou um joinha para isso por ela. Ela sempre se sentiu confortável com isso, mas eu a levei a um curandeiro antes mesmo de ela chegar tão longe e ouvi falar dessa mulher através de um psíquico e todas as noites, desde que eu tinha 25 anos, eu gostava de visitar psíquicos, eu ia a feiras aqui e ali, mal sabia que os administraria por muitos anos. Mas eu fui, lembra daquela pessoa observadora que eu era? Eu entrava e escolhia 2 pessoas a partir de seus panfletos. E eu entrava. E então, quando minha filha tinha 18 anos, eu a levava e ela escolhia 2. E nós comparávamos notas. E eu nunca realmente encontrei ninguém, exceto uma pessoa que era realmente muito boa. Então, novamente, a observação que fiz naquela época me ajudou anos depois, porque eu sou muito, 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 muito específica sobre quem participa das minhas feiras, e eles têm que ser eles mesmos, eles falam por mim, estão falando em meu nome. Logo, eles me representam e preciso garantir que façam o trabalho corretamente. Enfim, isso é apenas uma observação à parte sobre minhas loucuras.
Então, minha mãe, eu a levo, eu a chamo, ligo para essa mulher. E eu queria ter certeza de que ela não era louca. E as pessoas fazem isso comigo agora, sabe? Elas esperam que você tenha chifres e um rabo e esteja balançando galinhas mortas o tempo todo. Mas ela soava adorável no telefone, simplesmente adorável. Então, marquei uma consulta, liguei para minha mãe. Perguntei se ela confiava em mim. Ela disse que sim, então sugeri um passeio. Foi como 2 horas. A mulher ela me lembrava uma filha das flores, sabe? Ela tinha cabelos longos, ondulados e esvoaçantes, e estava com uma saia grande e fluida e pés descalços, ela me colocou na frente da Oprah, e eu assisti televisão enquanto minha mãe subia para receber uma cura. E o psíquico me disse, quando entrei, ele me disse: você está preocupada com uma mulher acima de você e um homem abaixo de você. Ele olhou para a foto dela, me informou as localizações do câncer e mencionou que provavelmente perderam o fígado, pois notou algumas picadas nele. E ele me deu o cartão deste curandeiro. Ele disse: ela teve algum sucesso com câncer. Eu disse: o que ela tem a perder? Então foi onde essa jornada começou. Quando minha mãe saiu, nós entramos no carro. Eu não estava presente durante a cura e nós entramos no carro e a mulher saiu correndo. A rua era de paralelepípedo e ela corria descalça. Abri a janela, já tinha começado a dar ré. E ela perguntou à minha mãe: você reza para a Virgem Maria? E minha mãe disse todos os dias, porque minha mãe fez novenas por anos, todos os dias ela rezava o terço várias vezes ao dia. Ela disse que estava lá no quarto conosco. E ela disse: eu estava tão sobrecarregada que não disse nada. Então, no nosso caminho para casa, minha mãe olhou para mim e disse: por que não eu? E querendo dizer o câncer, por que não eu? E isso eu nunca esperava ouvir. O que essa mulher havia explicado para ela sobre o que está te consumindo por dentro, ela havia dito. E havia algo que por 20 anos incomodava minha mãe, e ela manteve isso em silêncio e para si mesma. E naquele mesmo dia ela se abriu sobre isso. E ela entrou em remissão. Então eu uni as duas coisas. Minha mãe viveu por 15 anos. Tudo bem, ela não faleceu até ter 84 anos e ela não morreu de câncer. Quando ela faleceu, meu pai faleceu 1 ano, cerca de 16 meses antes dela. E eles foram casados por mais de 60 anos e ela ficou devastada. E eu a vi declinar a partir daí. Foi uma coisa após a outra, após a outra. Mas durante aqueles 15 anos ela cuidou do meu pai. Os oncologistas dela adoravam vê-la. Ela sempre ia nas visitas regulares e ajudava as pessoas na sala de espera, porque ela sempre tinha um livro de anjos. Eu dei a ela alguns dos meus livros sobre anjos. Ela os leu e se tornou uma luz. E o médico adorava vê-la, porque ela nunca tinha um problema. Então, eu acho que isso realmente me impulsionou a entrar nesta classe e entender o que que isso significa. O que é isso? O que é tudo isso? Certo? E minha jornada começou. Rapaz, começou. Então, uma vez que comecei esse toque e me entreguei a Deus, construí uma proteção. Você ouvirá sobre essa proteção em todos os lugares, pois está presente em todos os vídeos e podcasts. E eu conheço tantos curandeiros que usam sua proteção. Bem, amém para isso, porque eu escrevi aquele livro porque senti que precisava de um megafone maior e ainda não é grande o suficiente. Não é um megafone grande o suficiente. Então, eu aceito todos os podcasts, todas as entrevistas que aparecem, toda vez que alguém me pergunta, estou mais do que feliz em fazer e explicar e divulgar, porque agora trabalho em 45 países. Então, não é que o livro foi para lá, está indo para lá agora, porque cada cliente que eu tenho, na verdade, não é, eles recebem tarefas de casa, e nas tarefas há 11 livros, o meu, claro, começa no topo. E eu ensino a eles que há 13 horas de informação naquele livro que pode ajudar qualquer pessoa que seja um empata ou tenha ansiedade extrema. Tudo bem, o próprio livro, Os Presentes sob Sua Ansiedade, na verdade eu não ia nomeá-lo assim. Eu ia chamá-lo de você não está doente, você é psíquico, porque continuava chegando e dizendo, estou louco. Há algo de errado comigo? Tenho todos esses pensamentos, sinto, vejo e ouço coisas, e tenho uma ansiedade terrível. E eu diria a eles, você não está doente, você é psíquico. Mas a editora disse, você sabe, se você colocar psíquico lá, menos pessoas vão pegá-lo. Então eu disse que, do ponto de vista de marketing, isso faz sentido. Eu vou pensar em outro título. Eu realmente queria que isso alcançasse as pessoas com ansiedade para entender como suas
dons espirituais estão conectados. Sim. Você pode se aprofundar um pouco em por que ou como você identificou que aqueles com ansiedade estão realmente apenas afastando informações que talvez o resto de nós não esteja percebendo? Certo, eu vou te contar. O que eu descobri é que está conectado aos hormônios. Ok, então hormônios, quando crianças atingem a puberdade, a espiritualidade aumenta, ela sobe. E na maioria dos casos, o que acontecerá, as crianças que já são ansiosas começarão a ter ataques de pânico. Crianças introvertidas tendem a evitar ser o centro das atenções e preferem ficar à margem dos grupos sociais. Então você tem a criança que se torna o palhaço da turma, e o palhaço da turma se isola em uma espécie de bolha, onde as pessoas riem dele ou com ele, mas eles se sentem mais aceitos, mas ainda não se sentem confortáveis em sua própria pele. Também durante este período, e agora é realmente muito do ensino fundamental superior, porque a puberdade mudou por causa de todos os fast foods que comemos. Então agora são 8, 9 e 10. Eram 11, 12 e 13 quando eu comecei. Então é só um pouco diferente. Essas crianças simplesmente não sabem o que há de errado com elas. Elas não sabem que, como empáticas, estão sentindo a energia de todos ao seu redor. Elas começarão a se cortar. Elas começarão com álcool e drogas, que são muito mais prevalentes hoje. Elas existiam naquela época, mas não como hoje. E tentativas de suicídio e suicídios consumados. Eu ainda recebo tudo isso. Ok, eu entendo isso o tempo todo. E é tudo sobre aquele impulso. Alguns jovens veem tudo precocemente quando são mais novos. Também enfrento isso quase diariamente. Você sabe, eu vi, senti, ouvi e fechei isso. Eu estava com medo, meus pais me disseram, você sabe, isso é bobagem. Você sabe, todas essas, como você chama isso? Amigos que são amigos imaginários que as crianças têm e coisas assim, eles não são imaginários. E se as pessoas aprendessem sobre isso e aprendessem a ouvir, entenderiam que essas crianças são apenas muito espiritualmente abertas. Tudo bem, todos têm intuição. Todo mundo neste planeta tem isso bom, melhor e diferente. Nós conseguimos. É aprender se você vai ou não abrir esse presente e como usá-lo. Então, voltando à sua pergunta real, eu farei isso. Embora eu me desvie ocasionalmente, sempre retorno ao ponto inicial. Agora, a ansiedade, quando eu provavelmente estava lidando com isso todos os anos em que estive trabalhando, qualquer que fosse o problema que alguém tivesse, porque lembre-se, eu era uma curadora, antes de tudo, antes de começar a ensinar qualquer coisa disso. Então, se eles viessem até mim com um câncer, ou diabetes e esclerose múltipla, ou qualquer coisa mesmo que eles me trouxessem, a ansiedade era uma dessas coisas. Então eu conversava com eles, eu fazia a minha cura e eles melhoravam. E todos estão bem. Mas tenho que dizer honestamente, vou chamar a Teresa Caputo aqui. Porque eu comecei a treiná-la em 2001. E não demorou muito depois que ela, muito rapidamente, em 2 semanas, ela estava e ela não tinha ideia. Acredite em mim quando eu digo que ela não tinha a menor ideia. Ela discutiu comigo na minha porta da frente e disse, aquilo não era eu. Não era eu. Foi por causa da cadeira daquele médium da semana passada. Eu disse, não é assim que funciona. Ela tinha muito medo e ansiedade, e eu tive que trabalhar com esses sentimentos que surgiram rapidamente para ela. Amá-la ou odiá-la não importava realmente. Eu sei o que eu sei, desde quando começamos. Agora eu estava levando a ela outra médium por aí, que todos deveriam conhecer, Kim Russo. Kim e eu fomos para o mesmo professor. E nós não estávamos na mesma turma, mas nos fundimos, nos unimos imediatamente quando nos encontramos na entrada da casa do professor. E foi como se fôssemos amigos e nos conhecêssemos para sempre. Continuamos conversando após isso. Eu perdi o fio da meada quando disse derreter e estou tentando retomar de onde parei. Na verdade, tenho muitas histórias para te contar sobre isso. Mas enfim, a Kim me ligou. E ela disse, Paty, eu tenho esse grupo que eu não consigo fazer. Você tem alguém que poderia fazer isso? É em um salão de beleza. E foi
várias cidades distantes, e eu disse, sim, claro, tenho algumas pessoas, e eu ia ter a Teresa como uma delas, e outra garota, Bob, que estava na minha turma, a médium, na verdade, que disse a Teresa que isso ia acontecer muito rápido para ela, e cuja cadeira ela estava sentada, e então fomos, e Teresa estava totalmente nervosa. Ela cravou as unhas no meu braço enquanto eu dirigia na rodovia. E eu estava tentando acalmá-la e tive que parar o carro. Eu disse que ficaria tudo bem, e ela pediu para prometer que não lhe daria nenhum homem. Eu disse, não se preocupe com isso. Nós vamos a um salão de beleza. Quantos homens vão estar no salão de beleza? Relaxe. Vai lá e claro que você sabe que havia 2. Vai lá e claro que você sabe que havia 2 homens e cada vez que o homem entrava, Bob já tinha alguém em sua cadeira. Então, Teresa acabou com os 2 homens, então saímos pela porta no final. E desta vez ela colocou a mão no meu braço muito delicadamente. E ela disse, eu me sinto completa pela primeira vez na minha vida. Uau! Veja, e foi todo o mediunismo saindo e a ansiedade simplesmente desapareceu assim, e honestamente foi quando juntei 2 e 2 e isso foi há muito tempo. Eu não, é quando reconheci a correlação entre os dois. E a partir daquele ponto comecei a ensinar de maneira muito diferente e cheguei, foi em 2012, no entanto, antes que eu realmente fizesse um programa real para meus alunos. Foi após Teresa aparecer no ar. E eu ensino de um jeito bem diferente agora. Eu tenho tantas mais ferramentas no meu galpão para dar às pessoas, para ajudá-las a se abrir rapidamente, para entender, para se livrar da ansiedade. Tudo bem, vou te levar para outra história. Vou falar sobre minha neta, que é muito, muito talentosa. Tenho 17 netos. Tenho muitos deles talentosos. Mas essa em particular, e não vou mencionar o nome dela, mas quando ela tinha 8 anos e meio, eu sabia que ela tinha ansiedade e até aquele momento não tinha percebido, nós estávamos em um chá de noiva. E ela entrou com a mãe dela e a irmã de 4 anos. E eu podia ver o medo estampado em seu rosto. E eu me aproximei dela, tentei tirá-la da coxa da mãe dela. Eu estava muito chateada quando disse, eu sou a avó dela. Faço isso para viver. Não sabia que essa criança tinha ansiedade, mas eu percebi que ela só me via em um ambiente confortável em sua casa, minha casa, dela. E então, entrar em um chá de panela, onde ela não conhecia ninguém, isso era outra história. Então, eu me aproximei dela e perguntei, você se sente desconfortável quando está perto de pessoas que não conhece? Os olhos dela se arregalaram e ela assentiu com a cabeça. E eu peguei meus 2 dedos e cutuquei ela bem no plexo solar. E eu disse, você conhece os lutadores que seus irmãos assistem na televisão? E ela disse, ela acenou com a cabeça, né, ela tinha os olhos fechados. Eu pedi para ela fechar os olhos e disse que quando eles vencem, eles erguem no ar aquele cinto com uma grande fivela de ouro, como um símbolo de masculinidade ou algo assim. E ela acenou com a cabeça. E eu disse, ok, eu quero que você imagine esse cinto agora. Onde estão meus dedos? Bem ali naquele lugar. E eu quero que você coloque esse cinto. E esse foi o fim da ansiedade dela. Naquele dia, ela correu por aí, se divertiu muito e teve um tempo maravilhoso. Eu a peguei quando ela corria por mim e perguntei como estava. Ela disse, estou me divertindo tanto, vovó. Não sei se ela foi, mas sabia o que viria a seguir. Eu conheço o destino da ansiedade. Ansiedade extrema. Então, aos 10, bem, 9 e meio, eu acho que ela começou a realmente sentir o espírito, mas ela ainda não entendia isso. Então, tive que dar a ela mais proteção. E eu dei, ela não queria ir a uma festa do pijama. E eu perguntei se ela queria ir a uma festa do pijama. E ela disse, para sentir essa sensação estranha no meu estômago. Minha sensação estranha no meu estômago. Meu estômago começa a me incomodar. Então, a convenci a ir para a festa surpresa na casa de sua amiga, dormir na casa de uma amiga, e ela não durou mais de 3 horas e ela estava em casa. Então, eu falei com minha nora. Ela disse, ela me contou o que aconteceu. Algo não está certo. Conte-me mais sobre a família. E ela me contou que o pai havia falecido. Então, agora, eu sabia o que ela estava sentindo toda vez que ela estava indo para aquela casa. Então, aos 10 anos, ela enxergava espíritos em 3 dimensões, como você e eu. Ela podia ver, ela viu meu marido, ela e o cachorro dela. Ela pegou alguns caroneiros em um quarto e eu sempre digo a ela, se você apenas pedir para eles irem embora, eles irão embora. Ela diz, eles não me incomodam, vovó, apenas bloqueiam o meu banheiro. Eu disse não repetidamente. Se você não vai falar com eles, precisa dizer para irem embora, já que você os trouxe de algum lugar.
E foi mais ou menos assim até o dia em que entrei e dei uma olhada nela e olhei para ela e ela disse, ele se foi, vovó. E eu disse, e como isso aconteceu? Ela disse que mandou ele ir embora. Eu disse, descansa o meu caso. Então, novamente, essas são coisas que eu ensino às pessoas que têm ansiedade, que estão sentindo o espírito. Tudo bem, vamos apenas dizer isso. Neste exato momento, você e eu estamos tendo uma conversa. Então, somos dois na sala. Agora, adicione a isso pelo menos um guia mestre. Ok? Nós recebemos um guia no momento em que somos concebidos. Então, aqui estamos, nós temos 4, você e eu agora. Agora adicionamos 2 anjos à sua equipe universal, mas eles só podem entrar em seu campo de energia se forem convidados. Não importa o quanto você sofra. Se você não os chamar, eles não vêm, eles não podem vir. Tudo bem, mas agora você tem mais 2, eu tenho 2, isso nos faz 8. Tudo bem, então vamos adicionar entes queridos a isso. Entes queridos que faleceram antes de você nascer, conectados a você por um laço de amor. Digamos que eles sabem o que está acontecendo. Eles reconhecem seu talento e intuição e desejam ajudá-lo. Ok, 2 para você, 2 para mim. Agora somos 12. Existem 10 energias, mas somos 12. Então entre em um cinema. Todo mundo começa com 5 vezes isso. E você saberá quanto é a energia do espírito naquele cinema. Então aqui está você, você entra e está abertamente presente, sem proteção, e tem uma luz que sai do topo da sua cabeça e todo espírito pode ver essa luz. Então eles vêm como mariposas para a luz. Tudo bem. E isso é o que acontece quando a ansiedade surge, porque você está sendo fechado pela energia espiritual, não são as pessoas. Essa é a parte empática. Você pode sentir a tristeza, a dor, o riso, a alegria, a doença de outras pessoas. Essa é essa parte. Mas a outra parte é o espírito. E se você pensar em manter as mariposas longe da porta da frente, no verão, evitando que entrem em casa, é meio que assim. Então, eles não querem machucar. Ninguém quer machucar ninguém. Eles desejam conversar, pois vem sua luz. Você é uma voz para eles e eles só precisam de uma voz. Conte-me mais uma história sobre a Teresa. Poderia te contar 1 milhão de histórias, mas isso veio à mente e sempre digo o que vem conforme aparece. Então, Teresa estava a caminho de fazer um grupo e provavelmente havia 54 pessoas neste restaurante. Eu tinha organizado isso para ela e ela ia a cada 2 semanas e estava sempre lotado. Então ela me ligou e ela estava a caminho e o marido dela estava dirigindo e ela disse, Paty, você tem certeza de que eu sou médium? E claro que meus olhos reviraram, você... Oh, mas eu vou vomitar. Eu disse, Teresa, o espírito está tão animado para encontrar seus parentes quanto as pessoas esperando naquele restaurante por você. E alguém está aqui antes do horário previsto. Então basta dizer a eles para recuar e se apresentar quando estiver diante de seu ente querido. Ok, é só isso que você tem que fazer. Quer dizer, eu rio de todos eles, porque isso acontece o tempo todo com cada novo meio que eu ensino. E ninguém consegue aceitar, porque é muito sutil. É tão sutil, você nem percebe que está sendo conversado. Não? Você não percebe porque vem na sua voz. E então, uma vez que eu expliquei, quero dizer, ela foi ao restaurante, eu disse, olhe na cortina, você verá a quem pertence, e então me ligue. Então, novamente, você estava certo, você estava certo. Eu disse, por que você não me escuta logo na primeira vez? Sempre parece controle de multidão. Realmente é, sinceramente. E com minha neta, ela tem 18 anos agora. E você sabe, ela tem limites tremendos e ela não tem absolutamente nenhum medo. E isso é uma coisa grande que eu ensino, é não ter medo. Não há nada para ter medo. E a proteção não é para proteger alguém de... Não é medo, é preparação, como ser uma boa escoteira. É apenas garantir que sua energia esteja limpa de energias que você não quer. Porque, ouça, há pessoas boas no mundo, há pessoas ruins no mundo. O mesmo se aplica ao espírito, a negativo e positivo. Então, quando você, vamos apenas dizer que todos nós somos uma frequência, todos nós somos uma vibração. E se sua vibração, se você encontrar alguém cuja vibração é muito baixa, você pode pegar companhia, um carona que você não espera ter. E minha neta sempre teve bastante boas. Uma vez ela pegou um menino pequeno no banco de trás do carro, mesmo sendo adolescente, e não estava dirigindo. Ela disse que havia um menino pequeno no banco traseiro do carro. Eu disse, de quem é o carro? Ela disse, não importa, eu tenho um carro no qual estou.
Ele está no banco de trás. Eu disse que não o reconheço. Conversamos sobre isso. Eu disse que era o necessário para enviá-lo para a luz. Eu perdi. Eu apenas dou a ela instruções e ela faz como uma aluna. Ela é incrível, ouve tudo o que eu digo para fazer. Se todo mundo fizesse isso na primeira vez que eu dissesse, seria muito mais fácil. Vamos? Vá em frente, eu sei que você tem. Talvez devêssemos ter esse currículo no primeiro ano escolar. Oh, você acredita nisso? É isso que é tão louco, particularmente sobre nossa cultura aqui nos Estados Unidos da América, sobre a qual estamos falando nos Estados Unidos da América. Outras culturas, eu acho, são um pouco mais aceitativas do espírito e da vida após a morte e esse tipo de coisa, mas nós negamos às crianças a sua realidade. Então, eles têm que reprimir tudo. E se eles não encontrarem alguém como você, eles passarão pela vida sem realmente perceber que o que estão fazendo é sentir outras energias ao redor deles, o que é perfeitamente normal e saudável. Bem, você sabe, eu acredito que é o meu processo de pensamento que desde 2012, cada criança que nasceu veio completamente aberta, totalmente aberta. Ok, antes menos aberto. Mas essas crianças estão todas sendo rotuladas como transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno obsessivo desordenado, há um monte delas. Algumas eu nem mesmo sei, mas isso é o que está acontecendo. Todos estão sendo rotulados, todos estão sendo medicados, e isso é a pior coisa que você pode fazer, mas não é ensinado nas escolas. Eles estão, ouça, há algumas coisas de bem-estar que estão acontecendo, eu acredito, e eu encontrei algumas mulheres que vieram até mim, e elas estão promovendo coisas nas escolas. Elas estão realizando programas, mas treino muitos professores que me procuram por serem cuidadores e estarem com as crianças 24 horas por dia, 7 dias por semana, mais até do que os pais. E eu ensino a eles como fazer isso de diferentes maneiras, como proteger as crianças. E porque, tecnicamente, você não pode trazer Deus para as escolas, infelizmente, então tudo tem que ser dito de uma certa maneira. E então eu consegui ensinar a eles como brincar com essas crianças e ensiná-las usando cintos de super-heróis. Bubble Guppies, isso porque a bolha que eu gosto de envolver todos lá tem um desenho animado chamado Bubble Guppies que meus netos assistiram, e então eu direi, dependendo da idade da criança, você já viu Bubble Guppies? Porque as mães agora, eu quero que elas protejam seus filhos, porque toda mãe com quem eu conversei, eu disse, a maçã não cai longe da árvore. Quantos filhos você tem e quantos deles estão mostrando sinais de ansiedade ou são muito sensíveis e coisas assim? E claro que eu ouço isso todos os dias. Então, eu vou para a parte do chiclete e eu disse que você poderia, e então, claro, a árvore que é a segunda, se ancorando na terra, é muito fácil fazer uma criança fingir que é um trabalho a fazer. E você pode fazer isso. Mas comece com o cinto, né? O cinto para ansiedade. Essa é a primeira coisa. Agora, você sabe, né? Eu faço isso um pouco diferente. É maior que isso. É uma magnífica bolha da luz de Deus. E então nos aprofundamos na terra como raízes de uma árvore. E então a reluzente armadura de metal é colocada. Agora, a reluzente armadura de metal, ela cobre seu coração, seus pulmões, seu plexo solar, que é o grande causador de problemas, e o digestivo, o abdômen. Então, pessoas que são super empáticas, têm problemas digestivos, doenças autoimunes, altas sensibilidades, alergias, todas essas coisas podem dissipar. Todas elas podem sumir. Sou o exemplo perfeito disso. Nem mesmo mencionei isso antes, ao te contar a história da cura. Mas quando eu comecei a me curar, tudo o que eu tinha desapareceu. Tudo o que eu tinha foi para isso. Isso é impressionante para mim. É simplesmente impressionante, mas tão... testemunho de energia. Eu era a cobaia. E eu tinha 35 anos. Eu não comecei a aula da Hollis, eu estava chegando aos 40. Talvez eu tenha começado a me interessar por volta dessa época. Foi em meados dos anos 90. E eu, escute, eu estava osso contra osso nas minhas radiografias. E tudo estava lá. E eu comecei a me curar. E eu sabia que não era eu, como eu disse. Mas o que descobri desde então é que tenho esses enormes arcanjos que trabalham comigo e eu te contarei em 1 minuto, mas a energia entra pela minha cabeça e sai pelas minhas mãos e vai para a cabeça da pessoa à minha frente.
Mas como está passando pelo meu corpo primeiro, é a única coisa que posso supor, porque tudo desapareceu da noite para o dia. Quer dizer, eu tinha 35 anos. Aos 74 anos ainda consigo brincar no chão com meus netos. Agora consigo correr ladeira abaixo. Antes não conseguia. Eu nem conseguia dirigir um carro com meu marido sem estar em uma dor excruciante ou dormir à noite. Então tudo mudou. Eu não lembro mais das pneumonias que tive. Eu tive pneumonia 6 vezes. Eu tinha bronquite sempre que não tinha pneumonia. Eu não tive nada disso desde então. Em todos esses anos, minha sinusite desapareceu. Minha asma desapareceu, minhas enxaquecas foram embora, meu intestino irritável, tudo que você pode imaginar desapareceu. Tudo bem agora, vá. Adiante. Quando eu visualizo dores corporais ou dores como você está discutindo, o que eu vejo na minha mente é como um pequeno coelho de poeira de energia, que está todo emaranhado. E parece que a energia que está passando pela sua cabeça meio que dissipa esse coelho de poeira. O que eu estou me perguntando é, você sente essa energia e você sente essa dissipação? E eu sei que quando você começou, a enxaqueca vinha até você, a dor no pescoço vinha até você. O que há naquele pequeno coelho de poeira de energia que se transferiu e que não faz mais? Bem, eu vejo isso com meus clientes todos os dias, certo? Eu recebo constantemente e-mails. Amém. Recebo e-mails maravilhosos depois que as pessoas me deixam, dizendo que podem andar, fazer coisas incríveis e até escalar montanhas. Alguém realmente fez isso. E eu posso fazer tantas coisas que eu não conseguia fazer antes. Isso se foi, aquilo se foi. Não posso garantir nada, como você sabe, as coisas podem mudar rapidamente. Bem, quando eu configurei a proteção, logo depois que comecei a assumir as coisas das pessoas, essa proteção me impediu de assumir de qualquer outra pessoa. Após fazer isso, não mais assumia a dor dos outros. Apenas quando eu precisava. Ok, serei clara sobre isso. Se estou em uma cura e sempre pergunto às pessoas o que há de errado antes de começar, mesmo que seja uma unha encravada, quero saber sobre isso porque vou lavar seu corpo com pressão desde as raízes do cabelo até as solas dos pés. Então eu quero saber tudo e vou parar em todos esses lugares e vou fazer um pouco de trabalho extra. Então, para mim, uma vez que eu coloquei essa proteção, tudo, como eu disse, desapareceu completamente. E se eu precisar sentir isso, porque eles esqueceram de me dizer algo, eu posso sentir uma dor pulsante no meu mendinho. Então eu vou perguntar a eles: você já machucou seu mendinho? Sim, quebrei aos 5 anos. Agora talvez não tenha curado, certo? Não sei por que tenho que sentir isso. Mas de vez em quando alguém esquece de me dizer algo, talvez eu sinta uma dor no lado do meu peito, ou de repente meu quadril dói ou o joelho. E assim que eu digo a eles, e eles reconhecem, a dor desaparece. Então não preciso conviver com isso. Mas é usado meio que para me preencher. Eu ainda me afastei da sua pergunta, porque outras coisas continuam correndo, vão com as coisas. São outras pessoas. Você sabe que sempre há histórias e eu não conto uma há algum tempo sobre algumas coisas incríveis que aconteceram e coisas que me humilham além, 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 além. Mas algumas delas começaram cedo. E estou pensando nesta linda menininha, Angelina, que tinha pouco mais de 1 ano quando veio até mim. E a mãe dela, o pai, teve que se ausentar do trabalho porque a mãe tinha que sentar atrás e segurá-la. Ela chorava o tempo todo. Ela tinha algo chamado doença ou distúrbio do cromossomo 22 anelado. A internet acabava de ser lançada. Então eu tentei pesquisar antes de eles chegarem, né? Mas esqueça, porque é um cromossomo que acabou sendo assim, mas acabou em um anel, eu não tenho ideia, e isso faz com que tudo no seu corpo fique desordenado. Cada caso é diferente. Então, essa menininha entra, ela já teve um rim removido e tem pouco mais de 1 ano. E, ela se apresentou para mim como se tivesse paralisia cerebral. Quando o pai entrou com ela, a mandíbula dela estava aberta, as pálpebras estavam pesadas, a cabeça estava baixa, sem controle muscular. Então, eu não posso falar com ela porque ela não vai responder. Então, coloquei a mãe em uma cadeira dobrável na sala de estar. E eu disse, apenas segure. E ela estava meio que, ela chora muito. Então ela se aconchegou sob o cabelo da mãe. Eu me ajoelhei no chão e acariciei ela da cabeça ao cóccix. Eu apenas me vi fazendo isso.
em meus pensamentos, pedindo pela cura que ela precisava para ir aonde fosse necessário. Geralmente dirijo mais, mas não pude dirigir dessa vez. Eu estou fazendo isso por 10 minutos. Aquela menininha estava pulando para cima e para baixo no colo da mãe, jogando a cabeça para trás e rindo. Ela ria. Agora tenho 2 pais chorando. Tudo bem? Então, e eu não entendo completamente. E eles me disseram, ela não consegue sustentar seu peso por mais de 10 segundos. Então, no primeiro dia que a vi, e novamente, ela também não tinha controle intestinal. E ela fez terapia, sabe? Ela nasceu assim. Ela tinha vários terapeutas semanalmente. Ela também tinha dificuldade para engolir. Então, o controle intestinal se corrigiu, as pernas, os braços, a deglutição, todas essas coisas se corrigiram no primeiro dia, não tudo, essas coisas. Eles não me avisaram que foram embora. Fiquei 2 meses sem notícias deles, até receber uma ligação, pois eu costumava dizer às pessoas que não precisavam me retornar. Não é necessário uma segunda consulta. Não tínhamos e-mails ou similares. Eu disse, isso é obra de Deus. Estou fazendo o possível, não precisa voltar. E eu sempre disse. Agora eu digo a eles, apenas se você sentir algo, se houver mudança nos exames de sangue, no seu corpo, se você pode andar e antes não podia. Muitos saem da minha casa quando tinham dificuldade para entrar, se viram, me olham e eu digo, preste atenção, você não está usando sua bengala. Então, de qualquer forma, ela me ligou 2 meses depois. Eles estavam indo para o hospital. Ela ia fazer testes pré-cirúrgicos para reanexar seu ureter à bexiga, então eles perguntaram se poderiam vir. Eles moravam 1 hora de distância, mais perto de mim. Aceitei o convite e desta vez ela estava dormindo quando chegou. Então eu disse para deixá-la no sofá, eu me ajoelhei no chão e fiz o meu trabalho. E então eu me levantei e sentei na minha cadeira e direcionei minha conversa para os pais. E quando ela acordou, a mãe perguntou se ela poderia trocá-la. Eu disse que ela podia. Estou conversando com o pai aqui e ela está trocando ela. E quando ela terminou, na minha visão periférica, eu a vi prestes a pegá-la no colo. Eu disse, não a pegue no colo, estenda seus polegares para ela agarrar e veja se consegue se levantar, pois a coluna ainda não havia se corrigido adequadamente. Se você a colocasse no canto do meu sofá, ela cairia. Então ela a pegou, colocou os polegares dela lá e ela se levantou e então eu a peguei porque normalmente ela não iria para mais ninguém. Eles disseram que ela disse não saber. E eu disse, apenas confie em mim. Eu a peguei e tinha um monte de fotos dos meus filhos. Meu marido tinha construído uma unidade e eles estavam no auge de suas formaturas do ensino médio ou universidade naquele momento. Então eu a segurei e a levei para olhar as fotos e ela conseguia ver que estava levantando o pescoço por conta própria e sustentando a própria coluna. Então eu soltei e mostrei a eles que não estava segurando ela. Então na segunda vez tudo se corrigiu. Agora eu não ouvi mais nada dela. 2 meses se passaram como se fossem uma coisa só. E ela me ligou e dessa vez ela queria que eu trabalhasse com o filho dela que tinha terrores noturnos. Mas ela disse que não pode ir porque ele está no jardim de infância, que é meio período e está bem. Fui até lá e ele não estava bem. Eu vou. Então eu fui e ele ainda não tinha saído do ônibus. Então lá estava ela sentada no chão da sala de estar, brincando com brinquedos, feliz como um passarinho. Então ela se levanta e ela percorre a unidade de entretenimento, vem todo o caminho até entre as minhas pernas. E eu disse, ela está aqui, eu estou aqui, farei mais um pouco. Então eu não, novamente um ônibus chega, cuida da outra situação, vai para casa. 2 meses depois me chamam para fazer o sogro e a sogra. Ok, estarei lá. Então eu vim, mas quando ela me ligou naquele dia, né, ela disse, quando você saiu naquele dia e a colocou para dormir naquela noite, eu a troquei, fui trocar ela para o pijama dela. Ela disse que toda a sua circulação havia se normalizado. Então eu nunca vi a pele dela porque eu não olhei quando a mãe estava trocando ela naquele dia. Mas estava toda roxa, azul, rosa e manchada. E então eu não ouvi mais nada porque eles se mudaram. Então, sabe, eu sempre pensei nisso. Isso aconteceu há mais de 25 anos, o que tinha que acontecer, aconteceu. Mas foi apenas uma coisa tão incrível de se fazer parte e de experimentar. E os pais não se importavam, porque eles amavam cada pequena coisa que acontecia e mudava, que a tornava uma menina feliz. Era tudo o que eles se importavam.
Sim, que história linda. Há tantas. Você pode compartilhar como são suas aulas? Eu sei que você ensina agora sobre sensibilidade espiritual ou espiritualidade. Você pode falar um pouco sobre isso? Eu sei que você não pessoalmente conversa regularmente com o espírito, embora você canalize informações claramente todos os dias. sim, todos os dias canalizo muitas informações médicas. É o que acontece. Foi quando disse antes que eu era uma cobaia. Acredito hoje que parte da minha jornada aqui foi para experimentar toda essa doença física. E desde então tive doença cardíaca, diabetes e câncer. Na verdade, ainda estou trabalhando no diabetes. Mas o câncer eu digo que tive por 15 minutos. Eu nem sequer pensei nisso. Eu não tenho medo. E isso é uma das maiores coisas que tento explicar para as pessoas. Não tenha medo das coisas. Você apenas as atrai para você mais rápido ou pior. Apenas fique fora da zona de medo. E o mesmo com a doença cardíaca. Tudo estava bem. Meu coração está com o meu cardiologista. O meu é melhor que o dele e eu poderia fazer praticamente qualquer coisa. Mas o ensino, agora eu tenho ensinado pela maior parte de 25 anos. Eu estava com 4 quando meu marido faleceu em 2012. Eu estava dando 4 aulas por semana naquele ponto, e cerca de 125 pessoas passavam pela minha porta todos os dias, e eu deixei isso passar por um tempo. E eu tive que vender minha casa e não percebi que meio que cortei o nariz para despeito do meu rosto, porque eu não tinha onde ensinar as pessoas, sabe, né? Então, acabei começando a ir para um hotel e alugando espaço lá, mas eu não daria mais 4 aulas semanais. Publiquei no Facebook perguntando se alguém estava interessado. Pensei que seria apenas um punhado, mas acabaram sendo 90 pessoas. Ok, acho que vou alugar mais de um espaço. A palavra Se espalha sobre você. A notícia se espalhou. Alguns dos meus alunos ameaçaram montar uma barraca no meu gramado da frente se eu não voltasse a ensinar. Então, acabei cedendo e concordando em retomar as aulas. Então, eu ensinava 4 vezes por mês, acho, no hotel, e algumas coisas muito interessantes aconteceram lá. Mas vou segurar isso por um minuto. Eu fiz quando a coronavírus chegou, comecei a ensinar online. Eu não faria isso porque não sou uma pessoa de tecnologia. Então eu comecei, sabe, eu disse, tudo bem, as pessoas estão me incomodando, eles querem que eu ensine e não me deixam sair. Então é melhor eu aprender a fazer isso. Então eu fui ao YouTube e procurei como eu uso o Zoom. Então fui ao YouTube aprender sobre salas de reuniões para ensinar todas essas pessoas e colocá-las em salas diferentes para praticar. Na verdade, eu mantenho um local de prática. É isso que eu faço por eles. Eu os vejo primeiro. Eu ensino a eles o que preciso ensinar, eles vêm para a aula se eu convidá-los, porque isso não é anunciado. Ninguém vê isso. Quer dizer, olha, eu falo sobre isso. As pessoas falam sobre isso online, mas ninguém pode vir à minha aula até que me conheçam primeiro. Eu preciso sentir a energia deles. Ok, seja em Hong Kong ou não, não importa. Eu os tenho em todo o mundo. Eu tenho uma aula internacional que eu dou aos domingos, e isso é para as pessoas que estão dormindo quando estou ensinando das 8 às 10 da noite. E então vamos ver os asiáticos e australianos, e eles podem vir à minha aula noturna. Então, quando sinto a energia e sei que eles são compatíveis com o resto da turma, é quando eles são convidados, porque eu estive em uma aula que não era compatível com isso, pessoas, qualquer um que quisesse veio. As energias simplesmente não se combinam dessa maneira. Preciso que isso me pareça correto. Eu sempre monto corretamente, sem exceção, mas novas pessoas chegam sempre. Não há começo, não há fim. Não tenho uma aula com um ponto de partida e chegada definidos. Não funciona assim. São pessoas de 20 a 25 anos atrás que podem aparecer se desejarem. É sempre assim, e eles fazem isso. Talvez eles queiram apenas passar um tempo com pessoas espirituais ou conversar comigo por um período. Logo em seguida, eles estão na aula. É um pouco diferente, um local de prática. Eu não dou a eles a primeira meia hora, eu dou instruções, ou as pessoas falam sobre histórias espirituais. Pode ser uma leitura, uma cura, um sinal, ou até mesmo um sonho. Não importa, contanto que permaneça nessa caixa espiritual. E então fazemos uma meditação. Uma das minhas que eu tenho no YouTube, Luz Branca Universal e Meditação, a mais popular de todas, e nós fazemos isso. Então os envio para salas de reuniões distintas.
Eles passam por várias rodadas de ida e volta, sendo colocados e retirados repetidamente. Então, nos veremos novamente na tela. E se eles ainda tiverem alguém para quem tem uma mensagem, ela aparecerá lá. Mas não são apenas médiuns, são curadores. Então, as pessoas estão fazendo curas. Eu sinto que as pessoas são ilimitadas. Eu realmente acredito. Então, eu incentivo todos eles a fazerem ambos. Sabe, os médiuns estão fazendo curas, os curadores estão dando, passando mensagens. E eu estou apenas meio que, então, eu apenas sinto que eles são meus pequenos. E então eu os empurro para fora da caixa e faço espaço para outros. Quando alguém está pronto para fazer algo profissionalmente, seja uma leitura ou uma cura, eu faço uma reunião de cortesia com eles e eu escuto e eu desmembro isso. E eu vejo onde eles estão, se precisam de mais prática. Uma prática, eles estão prontos para abrir uma prática própria. E então eu os direciono dessa maneira, mas todos permanecem ligados a mim. Todo mundo volta. É como se... É simplesmente incrível para mim. Novamente, se houvesse alguém mais humilde neste mundo, sou eu pela lealdade que essas pessoas mostram para mim e o amor que eles têm. Eu acabei de convidar um monte para almoçar um dia, porque eles ainda estão trabalhando na próxima vez, mas é muito difícil reunir muitas agendas e nós apenas queremos estar na energia um do outro e... Eu sei disso pessoalmente, porque conheço pessoas que foram seus alunos, eles te amam, te amam, eu os amo de volta, e isso mostra, sabe, uma das coisas que eu acho tão perfeita sobre o trabalho que você faz, Paty, é que, sabe, esclarece meu sistema de crenças e talvez o seu também, que decidimos antes da encarnação o que vamos fazer aqui, então foi tomada uma decisão de que você iria trabalhar com energia. Você é a pessoa mais gentil, fácil e confortável que eu conheço. Quero dizer... Você parece com alguém que eu quero você pro meu vizinho e... Isso facilita tanto para as pessoas entrarem no seu espaço e obterem algo que talvez não seja tão popular em nossa sociedade quanto deveria ser. Bem, obrigada. Eu realmente me sinto assim quando as pessoas entram. E elas vêm para a minha casa e elas amam a energia aqui. Isso é uma coisa que todo mundo diz, é só, e eles não querem ir embora. Sabe, eu tive muitas crianças autistas que vieram e, sabe, elas querem sentar no meu colo, agora eu te disse como eu sou pequena. Então, quando um adolescente de 13 anos senta no meu colo, sabe, eles são muito grandes e às vezes eles não podem ser tocados, então eles se deitam no chão e eu simplesmente deixo minhas mãos caírem sobre a cadeira e faço isso. Ou eu terei um com transtorno obsessivo compulsivo realmente severo e eles estão em pé, colocando no meu videocassete repetidamente, o qual eu não tenho mais, e então eu estou seguindo eles por aí. Eu faço o que for necessário. Mudo-me conforme a necessidade. E simplesmente funciona. Estou novamente tão grata e humilde por receber este presente e por conseguir fazer isso todos os dias. E eu consigo compartilhá-lo e as pessoas se curam, não todas. Deixe-me ser clara sobre isso, porque parte da minha jornada que eu não percebi, mas logo no início, aprendi que tenho que ajudar as pessoas a fazerem a transição. E não é a minha parte favorita da jornada, mas eu sei que posso trazer paz às pessoas, posso tirá-las da dor quando estão sofrendo. E eu vi isso repetidamente, até mesmo com crianças pequenas, e vou bater na madeira porque sou abençoada por ter tido apenas muito, muito poucos que não foram curados. Os outros estão tocando sinos e todos terminaram com a quimioterapia, e eu apenas trabalho neles antes de ressonâncias magnéticas e tomografias, apenas porque isso tranquiliza a mente da mãe. Geralmente as crianças são ótimas, quer dizer, elas são as melhores. Elas confiam em mim de todas as formas possíveis. E elas apenas escutam, elas não têm aquele medo que nós, como adultos, desenvolvemos. Sim. Sabe? Então, eu estou em uma ótima posição, eu acho, ou profissão. E eu espero estar aqui por muito tempo. Eu estou olhando pelo menos até os 95 anos. Realmente. Projetamos isso, mas escolhemos tudo isso. Sim, nós fizemos. Sim, nós escolhemos tudo e agora estamos aqui. E sabe, aqui vamos nós de novo. Eu sei que não temos muito tempo, mas sinto que acabei de pensar em uma escrita automática que literalmente se chama Os Motivos Por Quê.
E foi escrito, meu Deus, perdi um neto 23 anos atrás. E isso foi canalizado, não por mim. Isso é chamado os motivos por quê. Os motivos são tão poucos e amplos. Frequentemente nos perguntamos quem está conosco. Olhamos para ver quem mantém o controle. Nós precisamos da fé sem olhar para trás. Veja, você escolheu quem, quando e onde. Você escolheu sua vida e se está aqui agora. Para fazer a diferença, você teve que vir e partir. Você não vai até terminar. Você assumirá diversos papéis para ajudar a atingir vários objetivos. Como professor ou aluno, não importa. Para fazer a diferença, é aqui. Faça isso com sabedoria e será guiado. Ele ajuda a todos nós, sua família. O quadro maior logo se desdobrará. Seja corajoso e sábio, e especialmente audacioso. Todos nós temos ajuda divina. Nunca estamos sozinhos, há muito amor. Então mantenha a fé e não se pergunte mais. Ele nos deu força para que possamos voar. Para entender os motivos de porquê, quando e onde, nem tente. Apenas acredite e confie no Todo-Poderoso. Ele nos ajudará a todos até terminarmos, com amor e misericórdia. Ele nos perdoa a todos. Ele está sempre lá caso caiamos. Então avante, homens, para fazer e tentar. Mas, por favor, não pergunte os motivos por quê. Oh, isso é lindo. Obrigada por compartilhar isso. Essa conversa tem sido tão agradável e te conhecer tem sido um verdadeiro prazer. Muito obrigada. Como podemos saber mais sobre você se as pessoas quiserem saber mais e mais, o que tenho certeza que vão querer? Neste ponto, bem, envie um e-mail para patilongominsentenzial@gmail.com. Esse é o meu e-mail de trabalho e a minha assistente cuida de tudo. Ela me envia meu cronograma por volta da meia-noite. Eu nunca sei o que vou fazer até não ir para a cama até 1h30. Durmo pouco, fico acordada até tarde e acordo cedo. Além disso, não importa o que eles façam comigo. Eu não preciso de tanto sono quanto antes. E estou pronta para saltar da cama e continuar em movimento. Patilongo.net é o meu site e o número pelo qual posso ser contatada é 1516 14335-279. Isso é um telefone fixo e eu faço o oposto com o meu celular. Meu celular é pessoal porque quando comecei este negócio não havia celulares, meu. Linha de casa se tornou minha linha de negócios e eu mantive assim. Então, sim. E eu acho que você está no YouTube também. Sim, eu estou no YouTube. Estou no YouTube, Instagram, Facebook e em todos os lugares. Antes eu disse que havia uma pequena coisa sorrateira, mas levantei minha mão e disse que contaria sobre isso mais tarde. Você já olhou o meu Instagram? Eu não. Tudo bem. Bem, isso saiu muito. Então não é um segredo, mas muitas pessoas não sabem. Mas eu descobri, bem, durante 30 anos fazendo isso, toda vez que eu meditava, minha cabeça voltava. Lembro-me de ela voltar na aula em que eu estava e eu queria levantá-la, mas não conseguia. Ela ficava totalmente para trás. Mas com o passar do tempo, meus braços começaram a se estender e eu ficava assim. É muito desconfortável, parece que meus braços estão sendo puxados para fora das articulações, mas durante o tempo naquele hotel em que eu estava ensinando, eu sempre meditava com meus alunos antes de começarmos a prática. E uma noite estávamos fazendo um exercício e eles tinham os olhos abertos. E isso é o que eles viram na parede atrás de mim. Uau! E eu tenho centenas deles. Eu não sabia nada sobre isso porque não conseguia ver. Mas o que acontece é que essas sombras saem do meu corpo e saem do chão e elas chegam até mim. Se você pudesse ver, veria esses braços extras que comecei a crescer, como 6 ou 7 pares de braços a mais, mas eles são minhas irmãs e estariam na aula. E como se elas tivessem pontos fixos na base e sobem e se prendem como asas gigantes de arcanjo, e então eu sou a última que vou te mostrar. E novamente, eu tenho centenas, eu tenho animais, há todos os tipos de coisas que ficam atrás de mim, Jesus, Maria, eu não os vejo, meus alunos os veem, crianças. Este é um vídeo de 19 segundos. Uau! E eu quero que você apenas observe a sombra se movendo para cima e veja o que acontece quando a sombra toca a minha mão.
Oh, uau, sim. E se você olhar de novo, é como se Jesus estivesse atrás de mim em uma túnica. E é isso que eu vejo, e é isso que meus alunos viram. Então a mão é. Agora, eu não sabia que era uma mão, agora ela toca e sai da manga do roupão. Meu Deus, a coisa toda. Então eu sei que tenho muita ajuda. Você tem o time A. Eu tenho o time A e as pessoas que viram os grandes arcanjos, eles atravessam o teto, então eles são muito grandes e ficam ao meu redor. E eu sou muito grata por tê-los, eu não os vejo e não falo com eles, mas eles estão lá. Então, ok, maravilhoso. Pat, isso tem sido tão espetacular. Agradeço o seu tempo e conversaremos novamente em outra ocasião, porque adoraria que você voltasse, se puder encaixar na sua agenda muito ocupada. Agenda? Ok. Tudo bem. Muito obrigada, tudo bem? Obrigada a todos por assistirem. Espero que tenham gostado deste vídeo. A seguir, este é um bom ou você pode realmente gostar deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever